Tropa, Balacote na voz mais uma vez, galera, para falar sobre a praga corintiana, galera, no bom sentido, vamos dizer assim, né? Porque é o que estão falando aí agora, depois da ida do Carlos Miguel lá pro Northern Florida, o cara que poderia estar hoje jogando de titular no Corinthians, sendo o goleiro principal do Corinthians, de um dos maiores clubes do mundo, preferiu a ganância, preferiu apostar numa coisa incerta, galera, num time que não briga por nada, um time que talvez não ficaria nem entre os 10 aqui do Campeonato Brasileiro, com certeza não ficaria entre os 10, que o Northern Florida é um time fraquíssimo, mas ele preferiu jogar lá na Inglaterra, no Northern Florida, ao ficar no Corinthians, um dos maiores clubes do mundo, um jogador que já vivia na reserva em outros clubes, que não deu certo no Internacional. O Internacional mandou ele para o Corinthians contratou ele, e ele, junto com o seu empresário, bolou ali a ideia perfeita, junto com o Duílio, o ex-presidente do Corinthians, fizeram a armadilha perfeita para o Corinthians, e quando ele assumiu a posição de titular, quando ele fez com que o Cássio pegasse a reserva, que o Cássio estava merecendo pegar a reserva, ele agiu de má fé do Corinthians, aproveitou de uma brecha do contrato e foi para Inglaterra, galera, deixando o Corinthians ali naquela situação delicada. O Corinthians mal nos resultados, o Corinthians não conseguia acertar dentro de campo. O Corinthians só tinha um goleiro de bom naquele momento e o Corinthians precisava ali de um goleiro, precisava de confiança no time e preferiu sair fora do Corinthians, preferiu acertar um contrato, e o Corinthians vendeu ele por uma bagatela, mixaria de 4 milhões de euros, um jogador que tinha um potencial muito grande e foi praticamente de graça para o time da Inglaterra. Mas pasme, o jogador não consegue jogar, o jogador não joga na Inglaterra, o jogador é reserva lá na Inglaterra. O goleiro que está jogando lá no lugar dele, galera, o time é a segunda defesa menos vazada do campeonato, muito também por causa do Murilo, que também joga lá, e também por causa desse goleiro, a defesa deles é muito boa. Então o goleiro, a defesa deles é uma das mais vazadas e não vai dar espaço para o Carlos Miguel tão cedo. Um jogador aí que está perdendo a sua grande hora de jogar, o seu grande momento. Cara, você quer ser um jogador de futebol, você quer jogar também, você quer não só ganhar dinheiro, mas você quer mostrar o seu futebol para que outros clubes também possam te ver. Eu acho que a ideia dele era ir começar no North Florida, mas depois ir galgando aí, chamar a atenção de outros grandes clubes, até mesmo da Inglaterra, ou também ali na Europa, caso da Espanha, etc. Mas não consegue jogar, o Carlos Miguel não consegue ter minutagens e vai demorar muito ainda para ele ter minutagem dentro de campo. Aí dizem que é a praga corintiana, por isso que o jogador não consegue jogar. Outro corintiano que está sofrendo lá na Europa é o caso do Gabriel Moscado, galera. O jogador também não consegue jogar. Ele pensou que ia jogar no PSG, o Luiz Henrique não quer ele lá no PSG, não quer, já liberou, ele já tá jogando no outro clube muito mais pequeno lá na França, que eu não sei nem dizer o nome, não quis nem pesquisar, mas é um clube pequeno lá da França, e ele nem titular, ele reserva nesse clube. O jogador que era titular, tinha potencial, era titular antes de machucar no Corinthians, tinha potencial para estar no time titular do Corinthians, mas as coisas do futebol, ela gira muito rápido, né, galera? Se você não souber administrar a sua carreira dentro do futebol, ou pessoas que estão ao seu lado não souber administrar a carreira do jogador de futebol, acaba atrapalhando. A gente viu vários casos aí de jogadores que na base não conseguiu nem ser o cara de destaque, era na base, no profissional do seu clube, porque cresceu o olho que saía antes. Um caso emblemático é do Jean Scherer também, que não conseguiu jogar. Um outro cara que diziam que era o Robinho, que agora tá jogando na Ponte Preta, já rodou a Europa inteira, o Brasil inteiro, agora tá jogando também aqui na Ponte Preta, fechou com a Ponte. Então a gente tem vários casos aí de jogadores que não sabem gerir a sua carreira. O caso do Gabriel Moscado, o Corinthians queria vender, ele também aceitou muito fácil, aceitou ir pro PSG, o PSG contratou o jogador se machucou, ele não quis ficar, entendeu? Então é muito arriscado assim pro jogador no nível do Gabriel Moscado ficar muito tempo sem jogar, e do Carlos Miguel também. Depois, galera, a gente sabe, futebol é sequência, futebol é confiança, futebol você tem que aproveitar a sua melhor fase, que é a fase onde você está desenvolvendo, onde você sai ali do futebol prematuro e já entra no profissional, e você vai arrebentando e vai jogando e tal.
Cara, são dois talentos desperdiçados, dois talentos sendo jogados fora na Europa. Poderia estar aqui no Brasil, jogando no Corinthians ou qualquer outro clube, se destacando, né, galera? Mas nisso tudo, nessa roda gigante, quem ganhou foi o Corinthians, que trouxe o Bidon, puxou o Bidon da base. O Bidon hoje é titular do Corinthians, é um jovem também, que pode pegar essa lição, tomar muito cuidado de querer sair fora do Corinthians antes da hora e jogar no clube da Europa sem ter um nome, sem ter um grande nome aqui no Brasil antes, para chegar na Europa com mais moral, né, galera? Caso do Endrick, o Endrick é diferente. O Endrick chegou a ter uma moral aqui no Brasil, foi pra a Europa, mas o Endrick chegou na Europa num momento onde o Mbappé também estava chegando. Então o Endrick não ia conseguir barrar o Mbappé, não vai conseguir barrar o Mbappé tão cedo. O Real Madrid vai ter paciência com o Mbappé, o Real Madrid vai deixar o Mbappé titular, o Endrick não tem chance. Eu acho que o Endrick é centroavante e na posição, joga junto na posição do Mbappé. Então a gente já viu que ele jogou o último jogo, mas jogou ali na meia esquerda, então na meia direita, cortando para dentro com a perna esquerda. Então o Endrick vai ter que jogar fora da posição. O Endrick também tá sofrendo, tem vários jogadores novos na frente do Endrick, caso do Arda Güler, entre outros jogadores aí, Ibrahim Lopes, Ibrahim Dias também, e o jogador que tá já há mais tempo que o Endrick dentro da equipe do Real Madrid, esperando a sua chance. Então, talvez também esse momento do Endrick ter ido para a Europa também, talvez construasse um contrato melhor, deixasse esse ano para o Mbappé, depois chegasse um ano depois do Mbappé, ele já teria mais experiência, com certeza já era titular aqui no Palmeiras, com certeza ia brilhar muito mais, porque no Brasil ele ia jogar todo jogo. Então, cara, é uma pena aí ver esses talentos desperdiçados fora do Brasil, talento que poderia estar jogando, que poderia daqui 2 anos estar disputando a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Com certeza esses caras teriam condição, mas agora a gente vê o Endrick nem sendo chamado mais pelo Dorival Júnior pela seleção brasileira, o Moscardo sendo esquecido na França, o Carlos Miguel também, outro goleiro, sendo esquecido na Inglaterra. Então, cara, pense bem se você é jogador, pense bem antes de você aceitar qualquer convite para a Europa. Se você tenha e vê que você tem um grande potencial, pense bem onde você está. O Corinthians é um grande clube, é uma grande vitrine para a Europa. O Campeonato Brasileiro é muito bom, o Campeonato Brasileiro ele também te dá esse suporte. E os clubes só querem vender, os clubes querem vender antes para poder garantir aquela quantia de dinheiro para aquele momento, e também o jogador aceita porque acha que vai chegar com aquela moral que tem aqui no Brasil, chegar lá ele vê que ele é só mais um no meio ali daquela engrenagem. Então, galera, pense bem antes de você aceitar qualquer convite da Europa, senão você vai ficar sentado lá no banquinho da reserva e talvez não vai nem jogar naquele clube que você acha que foi contratado. Então esse é o recado, esse é o Balacote. Se você chegou até aqui, teve aquela paciência, deixa o seu like, sua inscrição, é muito importante aqui nesse vídeo. Fica com Deus, fui!